Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Imersus, uma imersão nas unidades de saúde do município de São Luís. Hoje nós contamos com a participação do Dr. Joel Nunes, ex-secretário de Saúde, estava à frente da pasta da CEMUS em agosto de 2023, quando da propositura do nosso projeto Imersus. Seja muito bem-vindo, Dr. Joel. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, doutora Elizabeth, agradeço o convite, agradeço o Ministério Público, por essa iniciativa louvável, que tivemos desde 2023 e que, sem dúvida, contribui muito para o avanço da saúde aqui em São Luís. O Ministério Público agradece, doutor Joel, a sua presença e também de logo o Ministério Público agradece a sua grande colaboração à época da iniciativa desse projeto. O senhor foi um grande colaborador, foi aquele gestor que nunca faltou, à sala do Ministério Público, ao gabinete, quando este precisou da contribuição do município para avançar no projeto. Então, doutor Joel, iniciando aqui o nosso podcast, na continuidade do nosso projeto, a população e o Ministério Público quer ouvir do senhor quais foram os avanços que a pasta da saúde no município teve quando a sua gestão. Bom, primeiro eu agradeço demais essa pergunta, doutora Elizabeth, porque é uma oportunidade, na verdade, de a gente colocar de maneira, com bastante tempo, de maneira calma, os avanços que nós tivemos. Eu primeiro sempre gosto de lembrar que nós iniciamos a gestão em janeiro de 2021, num dos momentos cruciais da humanidade, que foi a pandemia da Covid-19, naquele período de maior mortalidade, no período de maior contaminações e num período também de incertezas, não apenas em relação à doença, mas também em relação à vacina. Algo novo que estava chegando, uma vacina nova que para muitos deu medo, para outros foi um alento, enfim. Então a gente lembrar que ao passo que a gente precisava aumentar a nossa capacidade instalada, aumentar os nossos leitos, aumentar as nossas UTIs, as nossas unidades avançadas, a gente também precisava avançar com a vacinação de maneira rápida, Então, para que a senhora tenha ideia, nós assumimos dia 4 de janeiro e dia 18 de janeiro nós já fizemos a nossa primeira aplicação de dose de vacina. Então, ali as 2 primeiras semanas para organizar o que dali a pouco seria a capital brasileira da vacina, reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Nós recebemos prêmio inclusive da Organização Pan-Americana da Saúde, que é o braço da ONU aqui na América Latina. Então, para a gente foi motivo de grande alegria, porque lá no início, quem imaginou que São Luís, a capital do Maranhão, aqui do Nordeste do Brasil, fosse ser exemplo de vacinação para o Brasil inteiro? Muitas unidades da federação vieram para São Luís para copiar, digamos assim, o nosso modelo, porque a gente avançava muito. A gente foi os primeiros a terminar os idosos, a gente foi o primeiro a iniciar os adultos, a gente foi o primeiro a iniciar os adolescentes e as crianças, a iniciar a vacinação. Então, assim, foram muitos os avanços e isso permitiu com que São Luís não sofresse tanto, Claro que todo mundo sofreu com essa pandemia, mas que não sofresse tanto, ou que pelo menos a gente tivesse um cenário um pouco mais controlado do que outras unidades da federação, outras capitais que tiveram uma situação realmente muito ruim em relação à Covid. Então, por exemplo, muitas vezes a gente lembra como se fosse algo muito distante, mas nós estamos falando de 4 anos apenas. 4 anos apenas. Que se viveu um período em que você não podia falar com ninguém, você não podia encontrar ninguém, você não podia apertar na mão de ninguém, não podia abraçar. Isso faz só 4 anos, em que não se podia sair de casa por algumas vezes. Então, tudo isso aconteceu num período em que você assume uma Secretaria de Saúde, no caso o prefeito Eduardo Braide, a gestão do município de São Luís e a gente a Secretaria de Saúde, numa secretaria que vocês conhecem muito bem, era cheia de limitações, As nossas unidades, elas eram muito aquém do que realmente deveriam. Muitas unidades com problemas estruturais muito grandes.
A nossa atenção primária em saúde, as nossas unidades básicas, São Luís tinha, quando nós assumimos, 34% arredondando de cobertura de atenção primária, de estratégia de saúde da família. Nós tínhamos 122 equipes de estratégia de saúde da família. Sendo que quando essa estratégia começou, há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, se começou com 110 equipes. Então, em 20 anos, se evoluiu 12 equipes, porque eu recebi com 122 equipes. E eu deixei com 170 equipes. Em 3 anos e 3 meses que durou a nossa gestão. Então, nós avançamos a cobertura que era 34%, nós saímos para 60%, 62% de cobertura de estratégia de saúde da família, no meio de uma pandemia, no meio da maior campanha de vacinação da história, né? Então, tudo isso fazendo em paralelo. A gente não podia esquecer que tinha Covid, sim, tinha vacina da Covid, sim, mas também continuava tendo infarto, continuava tendo AVC, continuava tendo os acidentes de trauma, enfim, e todos os outros agravos, né, que a saúde sempre teve. Então, realmente foi um período de muita intensidade para nós na gestão, de muita dedicação para que a gente conseguisse ir minimizando e resolvendo os problemas que São Luís sempre teve e aqueles novos que se apresentavam. Então, a gente tentou fazer sempre esse tripé de deixando os problemas, de resolvendo os problemas que se apresentavam, os conjunturais, os estruturais e tentando inovar com planejamento, que é algo que nunca foi feito. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a média e alta complexidade, São Luís sempre teve um déficit gigantesco na média e alta complexidade, no financiamento dos hospitais, né? Por quê? Porque muitas de nossas unidades, elas sequer eram habilitadas. Então, a gente tinha leitos de UTI, por exemplo, que se pagava como UTI, se gastava como UTI, mas não se recebia como UTI. Por quê? Porque esses leitos não eram habilitados. E então, hoje estão habilitados? Nós fizemos uma campanha de habilitação muito grande. O CAPS, Infanto Juvenil, ele já existia há 10 anos, mas ele não era habilitado, então não recebia nenhum recurso para se manter. Então, nós fomos atrás de tudo que nós tínhamos que não era habilitado e nós fizemos essa tentativa junto ao Ministério de habilitações, de SAMU, de unidades especializadas, de centros de especialidades, de leitos de UTI, nos socorrões, por exemplo, tinham leitos de UTI que não eram habilitados, e aí a gente conseguiu avançar o nosso financiamento de média e alta complexidade em mais de 50 milhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Dr. Joel passou, o prefeito Eduardo Braide está no seu segundo mandato, depois vai sair da prefeitura, mas esse recurso vai continuar vindo anualmente para a saúde de São Luís. Então, esse é um legado que ninguém sabe, mas que tem a nossa marca lá. Então, só em habilitações da média e alta complexidade, são mais de 50 milhões de reais por ano que a saúde de São Luís passou a ter de 2023, alguns em 2022, mas de maneira mais intensa em 2023, para ad eterno, porque esse recurso ele não sai mais do teto que a gente fala, né? Do teto da média e alta complexidade do município de São Luís. Então, a estratégia de saúde da família, da atenção primária e a média e alta complexidade, ela foi vista de maneira uniforme e a gente foi tentando resolver os problemas estruturais, os problemas conjunturais, com muito planejamento, com muita dedicação. Aqui no município, a época da sua gestão, eu lembro que nós tínhamos uma UPA na zona rural, né, que era muito deficitária. Inclusive, nós, além de visitar, nós chegamos a conversar sobre a possibilidade de reformas naquela unidade. Hoje, aí eu não sei se na época o senhor iniciou esse trabalho de reforma ou só deixou para outra gestão. Hoje, como é que está essa UPA? Essa é a outra UPA da zona rural, né, que a gente chamava à época de UPA da BR, né? Ela também era uma que não era habilitada, né? E a gente foi tentando transformá-la para que a gente aumentasse
primeira parte de pronto atendimento, né? Melhorar, qualificar até mesmo a estrutura com respirador, com monitores, com maca hidráulica, para dar condições, de fato, para ter aquele primeiro atendimento dos pacientes mais graves, né? É claro que aqueles atendimentos leves, moderados, se fazia com tranquilidade, mas se chegava um paciente em parada cardiorrespiratória, com AVC, com infarto, que precisa de um suporte maior, infelizmente isso era deficitário. Então a gente fez essa primeira estruturação, a semelhança do que fizemos lá no Socorrinho do São Francisco, por exemplo, na UPA do São Francisco. Que foi eleita a melhor UPA do município na capital. Exatamente, que é a sala vermelha, que é a sala que realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? Quando você tem uma situação que há risco iminente de morte, é essa sala vermelha que vai salvar, porque você vai poder fazer uma intubação orotraqueal num paciente que está em insuficiência respiratória aguda, você vai poder fazer uma desfibrilação num paciente em parada cardiorrespiratória. Então isso sim faz a diferença entre a vida e a morte, né? Então foi o nosso primeiro passo, além de reformas outras. E aí nós fizemos um projeto para a UPA da BR, que foi de ampliação, né? E é o que a doutora Carol, a secretária que me sucedeu, obviamente juntamente com o prefeito Eduardo Braide, colocaram e transformaram aquela UPA, simples UPA, num hospital. Hoje, o Hospital da Zona Rural, que contém aí 40 leitos. Ele é de média complexidade ou baixa complexidade? Média complexidade. Média complexidade. Não existe baixa complexidade. Só as unidades básicas de saúde são as de baixa complexidade. Então, hospital é média e alta complexidade. Exatamente. Lá é média complexidade. Média complexidade. Alcançando o que a média complexidade? Então, você tem alguns suportes, mas aí você não tem alguns serviços, como, por exemplo, os socorrões. Tem centro cirúrgico, tem hemodiálise, né? Tem neurocirurgia, tem tomografias. Então, esses são serviços que são agregados e que conferem ao hospital a alta complexidade, por exemplo, né? Então, são serviços que são oferecidos e isso configura o porte, média complexidade, alta complexidade e as unidades básicas de saúde, que são as de baixa complexidade. Na sua gestão, o senhor também esteve à frente daquela reforma do Hospital da Criança? Sim. Esse daí é um dos que, sem dúvida, a gente mais se orgulha. Foi muito trabalho, foram muitas ações judiciais, muito. Concentradas tão somente naquela unidade. Exatamente. Aí eu lembro que o senhor estava à frente da gestão. Estava. Nós tivemos aí... Chegou a finalizar essa... Chegamos a inaugurar ela dia 6 de dezembro. Qual era o gargalo ali? Por que estava com tanta dificuldade de se terminar a obra? Tá. Doutora, ali acredito que era mais uma decisão de gestão mesmo. E é por isso que eu sempre faço questão de parabenizar o prefeito Eduardo Braide pela coragem que ele teve. Aquela reforma, ela já se arrastava desde 2014. Então nós estamos falando aí de 11 anos. 11 anos. Com processos judiciais envolvendo, né, o Ministério Público envolvendo, ela foi para o Estado para fazer a obra, aí não fez, voltou para o município para fazer a obra, não fez, não terminou, tinha problemas estruturais, inclusive no projeto, né? Eu lembro até ter intervenção da doutora Glória Mafra, porque lá, por exemplo, não tinha rampa, né? Um hospital de alguns andares sem rampa de acesso. Então, assim, vários problemas. O centro cirúrgico tinha as colunas bem no meio. Eram coisas assim que a gente foi fazer o levantamento, e a gente tem como foi então, doutor Joel, tirar do Estado para o município? A unidade era municipal ou era estadual? A unidade era municipal. Era municipal. Lá é municipal, na verdade, né? Uhum. Lá atrás houve um termo de cooperação entre município e Estado, em que o Estado faria essa reforma. E isso ficou por algum tempo, depois não avançou. Na mão do Estado, sem avançar? Eu acho que uns 4 anos. 4 anos. Eu acho que uns 4 anos. E como foi a retomada para o município? Pronto, aí nós vimos todo esse gargalo estrutural, né, que tinha lá, e fazer uma reforma, né, na verdade a construção praticamente de um novo hospital, com ele em pleno funcionamento, requer muita força de vontade, né? E mais do que isso, muita competência, né? Porque o serviço não parava. Não parava, de jeito nenhum. Então hoje a gente tem um hospital lindo, com centro cirúrgico, com tomografia, né, com serviço de endoscopia, com otorrino, com ortopedia. Então hoje nenhuma criança precisa sair de lá para ir
colocar gesso ou para operar um osso fraturado no socorrão, nenhuma criança precisa sair de lá para fazer uma tomografia no Hospital da Mulher ou no socorrão, nenhuma criança precisa sair de lá para operar uma apendicite, que é muito comum, né? E ir para o socorrão para operar. É comum? Até os 12 anos é o mais comum, né, de acontecer. E até neurocirurgia, doutora Elizabeth e Mariana, estão sendo feitas, estão sendo realizadas no Hospital da Criança, né? O Hospital da Criança que, como a senhora mesmo falou, tantos problemas, tantas situações, imprensa, enchente, tudo isso aconteceu naquele hospital. Muitas né? visitas do Ministério Popular. Muitas visitas. Lá várias vezes. Incansável. A gente tem relatos, a gente tem imagens, né, do hospital completamente alagado. Lá várias vezes, é verdade. Quando chovia era um transtorno, alagava, né? Então a gente hoje ficou muito feliz. Hoje a unidade lá tem quantos leitos? Olha, ampliou bastante, doutora. Eu acho que se está com 170 leitos, salvo engano, me falha um pouquinho, porque já tivemos inclusive uma segunda entrega, né, de enfermaria. Então a gente fez a primeira parte e já, após a minha saída, já teve uma segunda entrega de mais leitos de enfermaria. Então eu não sei agora o total exato de quantos leitos ficaram, mas eu sei que a gente praticamente dobrou a capacidade do hospital em relação a leitos, mas muito mais do que isso, o oferecimento de novos serviços, né? Imagina, só de você ter uma criança que chega lá e precisa de uma tomografia, aí você teria que antes pedir uma ambulância para o SAMU, aguardar a ambulância para levar a criança para tomografar, essa ambulância ficava lá aguardando o procedimento ser realizado, voltava para o hospital, então aí você teve tempo, 3 serviços sendo utilizados, a ambulância do SAMU, o Hospital da Criança e o hospital que estava recebendo para fazer a tomografia. Agora você não precisa mais nada disso, porque tem um tomógrafo lá de última geração que nós compramos, assim como compramos também para o Socorrão 1, um novo. O tomógrafo do Socorrão 1, na época que nós chegamos, ele tinha mais de 10 milhões de exames realizados. Ele funcionava uma semana parava. Funcionava uma semana parava. Nós compramos um tomógrafo novo, de última geração, muito moderno, que é capaz de fazer um exame em 5 segundos, sabe? E deixamos lá, novinho, uma sala bem montada, bem estruturada, bem equipada, no Socorrão 1. E também, na mesma oportunidade, compramos esse do Hospital da Criança, né? E lembrando que no Hospital da Criança, doutora, é tudo novo. É tudo novo. Cadeira, né? mobiliário, monitor, computador, tudo é novo naquele hospital. Lá é administrado por uma terceirizada, o hospital, ou pelo próprio município? Não, é pelo próprio município. Pelo próprio município. E lá ainda continua recebendo crianças de todo o Maranhão? Recebe de todo o Maranhão, até mesmo por se tratar de um hospital que hoje é considerado um hospital de alta complexidade, né, pelos serviços que ele oferece. A gente não tem uma estrutura semelhante a essa em nenhum outro município do Maranhão. As pessoas então, sempre me perguntam assim, qual é a diferença entre o Juvencio Matos para o Hospital da Criança. Qual é a diferença? O Juvencio Matos é um hospital de porta fechada. É um hospital que tem internação, que tem centro cirúrgico, que tem UTI, mas não é porta aberta. O Hospital da Criança é do Estado. É do Estado. E o Hospital da Criança é um hospital de porta aberta. Hospital de urgência e emergência, 24 horas de domingo a domingo. E o Juvencio Matos é do Estado, porta fechada, mas também o público lá, o paciente e a criança. Sim, também. É um hospital, criança e adolescente. É um hospital pediátrico também. É um hospital pediátrico. É um hospital pediátrico. Doutor Joel, e um grande hospital, diga-se de passagem. Aqui se fala muito da carência dos médicos pediatras. Sim. Ainda persiste essa carência no... Ainda persiste. Se avançou um pouco a proporção que o Hospital Materno Infantil, né, que é um hospital que hospital federal, universitário, né? Que aumentou as suas vagas de residência médica em pediatria. Então, aumentou. Antes eram 2, 3 vagas. Hoje já se passam de 10 vagas de pediatria. Então, a cada ano, pelo menos, nós temos 10, 12 pediatras sendo formados. Mas isso é algo recente. Então, há 3, 4 anos a gente tinha realmente uma deficiência muito grande. A dificuldade era até de fechar a escala só com pediatras. Muitas vezes você não conseguia colocar pediatras para fechar as escalas e você tinha que complementar com clínicos.
para poder fechar. Porque, veja, os pediatras, eles são os mesmos no Hospital da Criança, eles são os mesmos no Juvencio, eles são os mesmos na UDI, são os mesmos no São Domingos, porque são os mesmos. Tínhamos uma quantidade... Muda, como se diz, o mármore. Os médicos exato. são os mesmos. Tínhamos uma quantidade reduzida desses profissionais especializados, né? Se a gente for colocar para neonatologia, então, mais reduzidos ainda. Uma UTI neonatal, imagina, uma especificidade muito grande. E não temos esses profissionais, assim, na quantidade que se gostaria ou que se deveria. Então, aqui no município, quais são as especialidades mais recorrentes, que as pessoas mais procuram, o usuário do SUS? Pediatra, cardiologia, neurologia, endocrinologia e a ortopedia também é bastante procurada. Doutor Joel, a título de curiosidade, qual é a sua especialidade? Eu sou cardiologista de formação. Eu tenho residência em clínica médica e a residência em cardiologia. A época da sua gestão já se falava muito já em uso da tecnologia na saúde. Sim. A Secretaria de Saúde, a sua época, ela fomentou, ela implementou mais tecnologia para otimizar o trabalho dos médicos, profissionais de saúde, até mesmo para facilitar o atendimento do usuário do SUS? Sim, sim. Isso é muito importante porque isso é o futuro, né? A gente iniciou nas unidades básicas de saúde. Nós tivemos a primeira vez que numa unidade básica de saúde você tinha exames laudados, por exemplo, à distância. Com o eletrocardiograma nós colocamos lá no Centro de Saúde da Liberdade. Depois nós colocamos lá na Janaína, né, que fica ali no distrito da Cidade Operária, o teleeletro. Nós colocamos o telecardio nas unidades mistas. O que é teleelétrico e telecardio? Boa. Porque para mim, eu não vou entender. É verdade. Agora que o senhor está falando para o usuário do SUS. É verdade. Explique para eles o que é teleelétrico, telesaúde. O que é isso? É você ir na unidade, fazer um eletrocardiograma, que é aquele exame simples, né, do coração, e ter um cardiologista à distância e faz esse laudo e devolve esse laudo, esse exame laudado para o médico clínico que está lá na unidade básica de saúde, né? Isso foi feito também, o telecardio, né, nos socorrões. Você tinha o eletro feito imediatamente, em menos de 10 minutos o laudo já devolvido, né, para o clínico emergencista que está lá na porta vendo uma dor no peito, uma arritmia, uma palpitação, enfim. Então isso ajuda demais. E também nas nossas unidades mistas, todas as unidades mistas, nós colocamos eletrocardiograma e nós tínhamos um profissional cardiologista, 2 profissionais cardiologistas, em grupo mesmo de WhatsApp, ainda de maneira bem incipiente, mas que esse eletro ele era colocado no laudo e ali no grupo, e ali a cardiologista dava o laudo e inclusive o seu parecer, sua sugestão como especialista, como cardiologista na condução daquele caso, né? Então nós tivemos esses inícios. Sim, né? Sim. Como é que a população ainda, porque eu lembro que na sua gestão havia muita cobrança e muita reclamação no tocante à marcação de consultas. Isso. O que foi feito naquela época e o que está sendo feito, uma vez que a doutora Ana Carolina Mitre, ela foi convidada várias vezes para participar do podcast, mas nunca tem tempo. Aí eu vou ter que perguntar para o senhor, porque não tem outra forma de perguntar. O que foi feito na sua época e qual é o avanço que ainda está tendo hoje na saúde no Maranhão? Olha, tocante à marcação de consulta. Sim. Dentro do âmbito municipal, claro, né? A ideia para isso, doutora, era justamente tentar tirar aquelas filas físicas, né, e trazer o uso da tecnologia para ajudar. Então, nós fizemos uma licitação de um sistema de marcação de consultas, que era também um sistema que serviria, que serve, né, porque está sendo utilizado para prontuário eletrônico. Então, você tirar o canetão ali, o escrito, a receita, a prescrição, a mão, a caneta. Hoje é tudo prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico. Foi um sistema que veio... Não é mais tu chegar na UPA, aí você consulta com o médico. Aquela receita não é mais impressa naquela máquina. Na mão. Na mão, não. É tudo... Tá. E o detalhe... É uma plataforma. É uma plataforma que todas as unidades elas têm. Então, a ideia, por exemplo, a senhora consultou na unidade A. Sei. Hoje. Amanhã, se você for na unidade B, lá tem seu histórico. Acesso.
Para você saber o que, olha, mas esse paciente ontem ele veio aqui com dor, hoje ele está voltando ainda com essa dor, opa. Então isso ajuda, inclusive o médico, né? Sem contar toda, óbvio, a proteção de dados e tudo. Lógico. Como é que vocês garantem a privacidade dos dados do paciente? Quem ganhou foi uma empresa de Minas Gerais. É uma grande empresa, trabalha em grandes capitais, tanto que ganhou essa licitação aqui, através de pregão eletrônico. Eu soube que um dos fundadores dessa empresa foi quem criou o Cartão Nacional do SUS, no Ministério da Saúde. Então, assim, alguém que uma empresa que tem know-how mesmo, né? Então, ela ganhou essa licitação e está ainda no município, né? Deve ter mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano que ela iniciou já o serviço do município, que vão desde a marcação e você evoluir para ter um aplicativo de marcar a consulta, né? E também essa parte mais hospitalar, de prontuário eletrônico, dispensação de medicação. Você sabe, imagina você prescrever aqui, o médico prescreve, e essa medicação já cai direto, essa informação lá na farmácia, para a farmácia ou almoxarifado, enfim, saberem, terem controle de estoque. Nada disso existia. Absolutamente nada. Era tudo, quando muito, planilha de Excel. Quando muito. Então, assim, a gente saiu de uma situação realmente bem incipiente, né, para dizer o mínimo, para avanços consideráveis, que às vezes não se vê no momento, mas a história, ela sempre mostra o resultado. E, doutor Joel, são quantas UPAs que o município tem na capital? O município tem 4 unidades mistas e a UPA que era a UPA da BR, né, que virou o Hospital da Zona Rural, e a UPA do São Francisco, que é chamado Socorrinho do São Francisco. Fale para a população qual é a diferença entre uma UPA e unidade mista. Na verdade é a mesma coisa, só a nomenclatura que mudou, mas são atendimentos de pronto atendimento, de urgência e emergência, né? Sendo que nas unidades mistas você ainda tem a diferença, porque você tem leitos de internação, né? Você tem internação e, teoricamente, nas UPAs, como ela foi criada, originalmente ela não é para ter internação. Mas eu conheço alguém que ficou internado na UPA. A gente vê muito. Pois é. Teoricamente, não é essa a função da UPA, mas pela conjuntura, né, de dificuldade de leitos, de transferências e tudo, acaba ficando sim, né? Então o paciente fica alguns dias internado, muitas vezes trata ali mesmo, cuida dali mesmo e dali tem alta. Ou é transferido, ou tem alta, enfim. Mas originalmente a UPA ela não seria para essa finalidade, é o pronto atendimento. E quantos hospitais de porta fechada, de porta aberta tem um município na capital? O hospital de porta fechada que temos, na verdade, ele é o Hospital da Mulher, né? Que é o hospital único de cirurgias eletivas, né? Mas todas as outras unidades hospitalares do município, elas são de porta aberta. Todas as unidades mistas, os socorrões, o Hospital da Criança, o Hospital da Zona Rural e a UPA do São Francisco. Eu estive lá no Hospital da Mulher, lembro, e lá eu vi muito homens sendo atendidos. Eu até perguntei para a diretora, por que ainda se dá o nome de Hospital da Mulher, uma vez que aqui tem todos os sexos para atender? Assim, ele foi criado como Hospital da Mulher. Ia ser só para mulher. A ideia original acho que foi em 2004, 2006, e essa era a ideia inicial. Mas, inclusive, muito das especialidades que se tem hoje lá são voltadas ainda, obviamente, para o público feminino. Então, mastologia, gineco, cirurgia ginecológica, né? Então, ainda é voltado em grande parte para o público feminino. O que não impede de termos outras funções para aquele hospital, até porque para não deixar, por exemplo, um centro cirúrgico ocioso. Sim. Isso é perda de recurso, isso não é legal. É no Anjo da Guarda, não é isso? Sim. E aquele hospital, eu lembro também que a época passou por reformas. Sim, também. Hoje está um outro hospital lá, outra cara. Melhorou bastante, até porque, é importante que se diga, o Hospital da Mulher ele já serviu para o município de São Luís e, consequentemente, para o Maranhão todo, por 2 vezes como hospital Covid. Né? Então ele, por um tempo, adaptado. Ele ficou exclusivamente Covid, UTI Covid, né? Então foi por dois momentos ele precisou ser utilizado por conta lá, óbvio, da pandemia, da necessidade de expansão de leitos e tudo, principalmente de leitos de UTI de suporte avançado.
esse hospital ele foi adaptado à época para esse fim, né? E serviu e ajudou muito, salvou muita gente. Então, o Hospital da Mulher ele tem a sua contribuição importante também para o município de São Luís. A gente observou, quando da visita do Ministério Público, da doutora com a equipe, uma curiosidade, que lá faz até cirurgia de vasectomia para homens. Sim. A gente achou diferente, porque é o Hospital da Mulher, né, teoricamente. É um serviço novo, né, de planejamento familiar, né, e que se está tentando ainda avançar. Você sabe que os homens ainda têm muita dificuldade, lá se procura para fazer, acredita? Faz uma captação no bairro. Para poder fazer. O mais comum é a mulher fazer a laqueadura. Fazer a laqueadura, exatamente. Doutor, e também lá, parece-me que foi construído um outro hospital, lá no Taquibacanga, do município. O que acontece? O hospital do Bacanga é onde era a antiga unidade mista do Bacanga. Então, lá na unidade mista, nós tínhamos, salvo engano, 26 leitos de internação e o pronto atendimento. E dentro dela funcionava também os ambulatórios de especialidade, de consulta. Então, o que nós fizemos? Lá atrás, eu não sei se a senhora vai lembrar, funcionou uma época o SAMU. E lá ele já estava desativado, o SAMU. Depois esse prédio foi para o estado e ele virou escola de governo por um tempo. E nós chegamos lá, ele estava absolutamente abandonado, depredado, não tinha telhado, não tinha vaso, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então o que a gente fez? Nós utilizamos esse espaço, transformamos esse espaço no centro de especialidades, e com isso a gente tirou as especialidades lá da unidade mista e colocamos lá no quintal, digamos assim, porque atrás é no mesmo complexo, né, num prédio próprio para especialidades médicas, e também um ambulatório de saúde mental. Então, tem um ambulatório de saúde mental separado, o centro de especialidades separados. E com isso, nós deixamos todo o espaço, toda a estrutura da unidade mista para ser um hospital. Com isso, se ampliou leitos, saímos de 26 para 40 leitos de internação. Se a senhora entrar lá, a senhora não vai reconhecer a sala vermelha, a sala de estabilização, com monitor, com respirador, sabe, com maca hidráulica, com tudo que precisa para fazer aquele atendimento do paciente mais grave. E claro, os leitos de internação com os leitos novos, as macas novas, todas climatizadas, sabe? Então, assim, é de fato uma nova estrutura. E a gente sempre brinca aqui nas nossas inaugurações, só fica o nome e o endereço, porque todo o resto muda. Tudo muda. O fato de chamar de reforma não é uma reforma, é uma nova construção, né? É uma nova construção, esse que é o fato. O município aqui em São Luís, onde se trata o paciente com doença mental, além dessa unidade que você está falando? Tem a unidade de saúde mental, tem o Farina, né, o ambulatório Farina. O Farina é particular, conveniado com o município? Não, ou é do município? É do município. Aí nós temos os CAPs, né, temos o CAPs infantil, temos o CAP 3 que nós colocamos lá no Calhau, né, também uma unidade totalmente nova. Eu já passei por lá. Aquele CAPS 3 que está no Calhau, que tem em frente um pet shop. Exato, exatamente. Aquele CAPS 3, ele é destinado para o infanto juvenil? Não, o infanto juvenil é lá do Turu. É lá no Turu. Ali é para adulto. Ali é para adulto. E temos também o CAPS álcool e drogas, que fica ali no Monte Castelo. Fica no Monte Castelo. No Monte Castelo. Agora, aqueles pacientes psiquiátricos mesmo que precisam de internação compulsória. Sim. Onde vocês levam os pacientes para internação? São 4 unidades que o município tem convênio, né? O convênio com a Clínica São Francisco, com a Clínica La Ravardieri, com esqueci as outras duas. Não, o Rui Palhano ele é só particular mesmo. Só particular. Tem outras duas que são Hospital Dia, né? Ah, tá. Vida e Liberdade. E tem mais uma que eu tô esquecendo agora. Já faz um ano e meio que eu saí da secretaria. Existe no município umas unidades de saúde que há a possibilidade de internar o paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico em surto, por exemplo, ele dá entrada no hospital de Porta Aberta, que é o Hospital Nina Rodrigues, que é um hospital do Estado. E quando precisa da internação, esse hospital, ele transfere para essas unidades que são conveniadas aí já com o município. Aí já é o município que banca.
Outra nesses coisa, hospitais. fala-se muito da dificuldade das contratações médicas, né? Eu não sei se essa é a realidade da sua gestão. Como a Secretaria Municipal de Saúde, à sua época, tratava essa relação de contratação com os médicos, com os profissionais de saúde para as unidades hospitalares do município? Existem algumas especialidades, doutora, que sempre teve uma dificuldade maior. E nessas se fazia a contratação via empresas médicas. Exemplo, a neurocirurgia. A neurocirurgia temos... O tal do PJ. Temos uns grupos pequenos, né, de neurocirurgia, e eles se colocam como cooperativas, como empresas médicas. E aí abre-se a licitação para empresas médicas e aquelas empresas que ganham, elas vão prestar o serviço, né? Então, em algumas especialidades, isso acontece. A anestesia é outra, a neurocirurgia, como falei. Então, são algumas especialidades que você ainda faz essa contratação através da pejotização, né? Tão falada pejotização, que é a utilização das empresas médicas. As outras contratações, elas são contratações por pessoa física mesmo, né? Contratações temporárias. E, claro, ainda temos também os efetivos e alguns cargos comissionados também. Esse é o que temos aí em termos de contratações de pessoal no município. E a questão das demandas judiciais? À época eu lembro que existiam muitas demandas judiciais, né, que tinha um corpo jurídico que enfrentava essas questões. Isso. Como se fazia essa contratação do corpo jurídico? O corpo jurídico também lá, eles estão... alguns serviços prestados, não são aqueles que ficaram né, estabilizados, né, que já estavam há muito tempo e com um acordo judicial eles ficaram estabilizados, né, não foram retirados, mas também não pode haver novos serviços prestados desses, não pode ter novos desses. E também cargos comissionados, né, a assessoria jurídica, basicamente ela é, em sua ampla maioria, serviços prestados e cargos comissionados. Que é de livre nomeação e exoneração do prefeito. E a escola de governo do município, como é que funciona? Para que funciona? A escola de governo, ela é linkada à Secretaria de Planejamento. Então, toda e qualquer... Não é com a saúde, nada a ver. Não. Toda e qualquer secretaria que tem um curso que quer oferecer para os seus servidores, ele pode fazer esse contato com a Secretaria de Planejamento, aí eles vão elaborar todo aquele elemento daquele curso e vão colocar à disposição para aquele grupo de servidores, enfim, que a Secretaria solicitar. Então, ela é um órgão ligado à Secretaria de Planejamento que está a serviço de toda a Prefeitura, de todas as secretarias. Doutor Joel, e o orçamento da saúde no município? O senhor pode declinar assim, o valor, o tamanho do orçamento do município na saúde? Sim. A última lei orçamentária ficou em 1 bilhão e 200 milhões de reais, 1 bilhão 200 e pouco. A minha época ele chegou a 900 milhões, quase 1 bilhão de reais. Nós fizemos um estudo, salvo engano, em 2020, início de 2024, final de 23, início de 2024, no próprio planejamento do município. E chegou-se a um número que é espantoso. É um déficit de 400 milhões de reais. Então, arredondando aqui, você tem um bilhão de reais em recursos para o ano inteiro, né, para todos os... É 1 bilhão para o ano inteiro? Para o ano inteiro, para todos os custos, né? Tudo. De medicamento a contratação do profissional de saúde. Tudo. Então, 1 bilhão. Então, por esse estudo, se precisaria de 1 bilhão e 400 milhões para que você tivesse minimamente a condição de arcar com todas as despesas da secretaria durante o ano, né? Se evoluir um pouquinho, se foi ali para 1 bilhão 200 e pouco, mas se for levar em consideração, ainda tem pelo menos uns 200 milhões de déficit. E se for colocar aqui, a cada dia que passa, mais serviços são criados, né? Mais portas são abertas, mais leitos são aumentados, né? Mais serviços são oferecidos. Qual é o gasto desse recurso? Média e alta complexidade. Média e alta complexidade. Indiscutivelmente. Medicação de alto custo, o município
Não, forneciam, fica mais... né? Pouco, mais né? do estado, né? O rol é bem menor, o do estado é maior. É menor, né? A hemodiálise também não é com vocês. Hemodiálise também tem conosco. Também tem com Tanto vocês. nos hospitais de urgência, os socorrões têm, por exemplo, e também nós temos as clínicas que são conveniadas, que o município paga também. Serviços, a prestação De hemodiálise, serviço, né? prestação de serviço. Quer dizer que 1 bilhão e 400 milhões... Para tudo isso. 200 milhões ainda é pouco. Ainda é insuficiente. É insuficiente. É insuficiente. Ainda é Mas insuficiente. nesse valor entra também a reforma da unidade? Tudo. Entra tudo. Tudo. Tudo que se gasta na saúde, que tem a rubrica lá, que passa pela Secretaria Municipal de Saúde, é esse recurso aí. Certo. É só E esse. como é que fica a atuação dos conselhos municipais em relação à fiscalização desses recursos? O Conselho Municipal de São Luís, eu preciso fazer aqui uma ressalva, é muito atuante. Muito atuante. Eles têm participação direta, né? Nós tínhamos reuniões bimestrais, o secretário, eu enquanto secretário, com o conselho, né, com os membros do conselho, geralmente não todos os membros, mas os conselheiros distritais, nós tínhamos reuniões mais frequentes, né, e eles participam das indicações, das solicitações, do planejamento, são eles que analisam as nossas contas, a conta do secretário. No organograma, inclusive, da Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde está acima do secretário, né? Uma atuação muito forte. E devo dizer, inclusive, que todas as nossas contas elas foram aprovadas sem ressalvas pelo Conselho Municipal de Saúde de São Luís. Isso também é motivo de grande orgulho para a gente. É verdade. Pois, doutor Joel, o Ministério Público agradece as suas explicações e informações. Desejo ao senhor muito sucesso hoje na Câmara Municipal de São Luís. E, além de agradecer, o Ministério Público tem, assim, o prazer de dizer que a população, que o senhor realmente foi um grande colaborador, viu? Do nosso trabalho, do nosso projeto Imersús. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui nesse podcast. Doutora Elizabeth, eu que agradeço a senhora, a Mariana, agradeço todo o Ministério Público, mais uma vez, pelo trabalho extremamente relevante que tem na sociedade. Graças ao Ministério Público, nós temos grandes avanços, não só na saúde, mas em todas as áreas, obviamente, mas tratando aqui especialmente da saúde. Agradeço muito a parceria que sempre tivemos, o bom diálogo, né? Fazendo com que a gente conseguisse ver situações que não estavam sendo vistas e dessa forma melhorar, avançar. Ninguém é dono da verdade, a gente está ali para aprender, para aprimorar, e eu sempre tive essa mão amiga do Ministério Público me orientando, né? Fazendo com que a gente sempre fosse pelo melhor caminho para levar ao que é comum a nós dois, aos entes, tanto a Secretaria de Saúde quanto a promotoria, que é o bem-estar e a qualidade de vida da população. Melhorar a saúde da população é o nosso ponto comum. Então, nada melhor do que sentar e conversar, dialogar, para que a gente possa chegar nesse bem comum que é a qualidade de vida e a melhoria da saúde da população. Estou sempre à disposição. Foi sempre um prazer conversar com a senhora, conversar com o Ministério Público, e todas as vezes que precisarem do Dr. Joel, nós estaremos aqui sempre defendendo a bandeira de um SUS de qualidade e da melhoria da saúde da população de São Luís. Obrigado, doutor Joel. Doutor Joel, nós nos sentimos honradas com a sua presença, muito obrigada, e fiquem atentos aos próximos episódios do podcast Imersús.